Lagoas de estabilização. Quais são os conceitos e a classificação referente a lagoas de estabilização? As lagoas podem ser anaeróbias. Essas lagoas vão predominar processos de fermentação anaeróbia. Só que imediatamente abaixo da superfície já não vai existir oxigênio dissolvido. Adiante veremos como podemos dimensionar a lagoa para que isso ocorra. As lagoas podem ser facultativas, em que ocorrem simultaneamente processos de fermentação anaeróbia, oxidação aeróbia e redução fotossintética. Nas lagoas facultativas, uma zona anaeróbia de atividade bêntica é sobreposta por uma zona aeróbia de atividade biológica, próxima à superfície. Lagoas primárias são aquelas que recebem esgoto bruto, e secundárias, aquelas lagoas que recebem efluente de outra lagoa. Em geral, essa lagoa que precede é uma lagoa anaeróbia. E as lagoas estritamente aeróbias, em que há um equilíbrio da oxidação e da fotossíntese para garantir condições aeróbias em todo o meio. Ainda sobre conceito e classificação, possuímos ainda a lagoa de maturação, cujo objetivo principal é remover os organismos patogênicos. Dessa forma, nas lagoas de maturação vai haver a redução de bactérias, vírus, cistos de protozoários e ovos de eumentos. No entanto, a parcela de redução de sólidos e suspensão e da DBO é negligenciável. Ainda existem as lagoas de polimento, cujo objetivo principal é o refinamento, polir o outro processo biológico precedente, em particular, por exemplo, um reator anaeróbio de fluxo ascendente. Então, nessa lagoa de polimento vai haver a remoção adicional de DBO, de nutrientes, assim como de alguns organismos patogênicos. Ainda existem as lagoas aeradas, nas quais o oxigênio é introduzido no meio líquido, por meio de um sistema mecanizado de aeração. Podem ser estritamente aeradas ou aeradas facultativas, e devem ser seguidas de uma lagoa de sedimentação. Por quê? Porque à medida que você provê um aceptor de elétrons, como é o oxigênio, em que há bastante energia ao sistema, há muita produção de lodo, né? Então, por isso que tem que ter uma lagoa de sedimentação depois. Lagoas com macrófitas, como polimento final de um tratamento por lagoas, com o objetivo de reduzir nutrientes, sólidos em suspensão e a DBO remanescente. Em várias experiências práticas, foi possível observar em que nessas lagoas com macrófitas ainda havia a redução de metais. Podemos verificar, de acordo com Jordão e Pessoa, na figura 1, sistemas típicos de lagoa de estabilização. Sim. Bom, lagoas anaeróbias. Para quem já estudou o tratamento anaeróbio, fica um pouco mais simples de entender o comportamento de dados parâmetros de acordo com o tempo de digestão em dias. Bom, o que ocorre? No início, nós temos ainda pouca formação, pouca decomposição aí dos compostos nitrogenados, que vai aumentar à medida que alcançamos a fase ácida do sistema. E com isso aumenta a acidez. Por quê? Porque os compostos orgânicos complexos, eles são quebrados, né, na hidrólise pelas bactérias hidrolíticas e transformados como produto do metabolismo em compostos orgânicos mais simples, os quais são metabolizados pelas bactérias acidogênicas a principalmente ácidos graxos voláteis, na sua maior monta. Então, há uma tendência de queda do pH, por isso que a gente começa aí essa fase da fermentação ácida, é o início de uma digestão anaeróbia. As cinzas, que é o que? A matéria orgânica mineralizada, vai aumentando à medida que vai passando o tempo, né? O pH que cai nessa fase ácida, à medida que esses ácidos vão sendo consumidos
pela fase subsequente, que é a formação de acetato, a acetogênese, né? O pH vai tendo seu valor aumentado, né? E a acidez, por consequência, vai diminuindo, né? E vou tendo uma produção relativa de gás, à medida que essas fases da digestão anaeróbia vão seguindo, esse tempo de digestão vai seguindo. Quem mantém o pH num certo valor é a alcalinidade a bicarbonato. Então, como sempre vem sendo dito, não basta ficar monitorando apenas o pH, e sim a alcalinidade a bicarbonato, que mantém a capacidade tampão do sistema, ou seja, de manter o pH a valores estáveis. Porque uma vez que a alcalinidade a bicarbonato é toda consumida, o pH pode despencar. Então, a alcalinidade do sistema anaeróbio é responsável pelo efeito tampão, a capacidade do meio de neutralizar os ácidos. Isso é essencial para o controle do pH. A alcalinidade está presente principalmente sob a forma de íons bicarbonato, e por isso que a gente já fala muito alcalinidade a bicarbonato. A alcalinidade deve ser em cerca de 3.000 mg por litro. A faixa usual é de 1.000 a 5.000 mg por litro. Indica-se também uma relação de ácidos voláteis alcalinidade na faixa de 0,03 a 0,30. Para a gente garantir em uma lagoa, né, que seja anaeróbia, como é que eu vou garantir a ausência de oxigênio dissolvido? Eu vou alimentar essa lagoa com uma elevada carga de DBO. Portanto, a taxa de consumo de oxigênio vai se dar numa taxa muito maior que a taxa de produção de oxigênio. É dessa maneira que a gente consegue garantir a ausência de oxigênio dissolvido. Quais são os critérios de dimensionamento para uma lagoa anaeróbia? Primeiro, a lagoa anaeróbia vai nos fornecer uma redução de DBO na faixa de 50% até 60%. Para tanto, o tempo de detenção hidráulico deve ser no mínimo necessário para a geração das bactérias metanogênicas, que a gente vem falando, as arqueas metanogênicas, de 2 a 5 dias para sistemas mais rápidos e de 20 a 30 dias para sistemas mais lentos. Para esgoto doméstico, é adotado um tempo de detenção hidráulico de 2 a 5 dias, porque, teoricamente, busca minimizar problemas de odor na região adjacente à lagoa. Quais são as faixas admissíveis segundo Jordão e Pessoa 2005? Se a temperatura média da lagoa no mês mais frio é menor que 20 graus Celsius, podemos escolher um tempo de detenção final menor que 4 dias ou maior que 4 dias. Taxa de aplicação de carga orgânica. A tendência é de manter pelo menos 100 gramas de DBO para cada metro cúbico por dia, para manter a lagoa totalmente anaeróbia. Mas também não podemos passar da faixa de 400 gramas de DBO por metro cúbico por dia. Por quê? Para evitar também a emissão de maus odores nas adjacências. As cargas mais elevadas são aplicáveis em condições de temperatura também mais elevadas, devemos levar isso em conta. Profundidade. Recomenda-se projetar uma lagoa mais profunda, com 3 a 4 metros de profundidade. Porque dessa forma teremos menor área superficial, ou seja, menor ação do meio externo sobre o meio líquido. Quais são os demais critérios de dimensionamento? Devemos ter uma distribuição uniforme do esgoto afluente na lagoa. É difícil, porque existem influências externas, por exemplo, a influência do vento, de diferenças de temperatura, e isso vai gerar densidades diferentes em regiões diferentes da lagoa, e pode haver um movimento de massa d'água, né? E ainda ocasionar curto-circuito, que são caminhos preferenciais. Isso nós devemos evitar em lagoas. Ainda, por que devemos priorizar a distribuição uniforme de esgoto afluente? Para evitar a deposição irregular de sólidos na entrada, né? E também para evitar a redução do tempo de detenção hidráulico, uma vez que possa haver curto-circuito. O curto-circuito vai caracterizar por alguns filetes de água
com um tempo de detenção hidráulico menor do que aquele que foi projetado. Então, como que devemos fazer isso no projeto? Projetando entradas e saídas múltiplas, né? E como também a proteção contra a ação dos ventos, uma dispersão adequada do fluxo, e também projetando uma superfície líquida de até 5 hectares, e uma relação comprimento-largura da ordem de 2 a 3. Vejamos o exemplo dado por Jordão e Pessoa 2005, em que se apresenta o caso de uma contribuição de esgoto doméstico de 3.500 metros cúbicos por dia e DBO de 300 mg por litro. A temperatura média do mês mais frio para o local de projeto é de 28 graus Celsius. Deseja-se pré-dimensionar uma lagoa anaeróbia para esse caso e aceita-se uma remoção de DBO de 50%. Então, qual é a carga de DBO afluente? 3.500 metros cúbicos por dia, vezes a DBO, que é 300 mg por litro, mas que a hora que a gente passa para quilograma por metro cúbico, torna-se 0,300 kg por metro cúbico. Resulta em uma carga de DBO afluente de 1.050 kg por dia. Qual é a taxa de aplicação de carga orgânica adotada? 75 gramas de DBO por metro cúbico por dia. Então, qual seria o volume dessa lagoa? Seria a carga, a taxa de aplicação de carga orgânica adotada pela carga de DBO. Então, 1.050 kg de DBO por dia, dividido por 0,075 kg de DBO por metro cúbico por dia, resulta em 14.000 metros cúbicos. Atentemos para o fato de que 75 gramas, que é o 0,075 kg. Bom, passemos então a tempo de detenção resultante aceitável. Vazão não é o volume sobre o tempo? Então, trocando de operação, temos que o tempo é o volume sobre a vazão. Então, o volume, acabamos de calcular, 14.000 metros cúbicos, dividido pela vazão, que foi dada, 3.500 metros cúbicos por dia. Essa divisão resultou em 4 dias. Então, está dentro da faixa aceitável. Profundidade adotada. Adotamos, né, até 4 metros, adotamos 3,5 metros. Então, qual é a área média? É o volume dividido pela altura. O volume nós calculamos, foi o primeiro item que nós calculamos. 14.000 metros cúbicos, dividido pela profundidade de 3,5 metros, uma área de 4.000 metros quadrados. Passemos agora às lagoas facultativas. Quais são os princípios de funcionamento da lagoa facultativa? Temos a oxidação da matéria orgânica carbonácea pelas bactérias, a nitrificação da matéria orgânica nitrogenada pelas bactérias, a oxigenação da camada superior da lagoa por meio da fotossíntese das algas e a redução da matéria orgânica carbonácea por bactérias anaeróbias no fundo da lagoa. Quais são as algas comumente encontradas nas lagoas de estabilização? Temos aqui alguns exemplos. Anabaena, né? Temos aqui alguns exemplos de acordo com Jordão e Pessoa. Dentre os fatores que interferem no processo, quais são os fatores incontroláveis? A evaporação. Ela vai alterar a concentração de sólidos. Por quê? Você tem uma certa diluição, evaporando, né, o que dilui, que é a água, você vai ter uma maior concentração de sólidos. Vai alterar a concentração da matéria orgânica e dos elementos presentes, sendo passível de haver modificações. Modificações em quê? No equilíbrio biológico ou até mesmo do equilíbrio hidráulico, porque a evaporação excessiva é passível de baixar a lâmina d'água, em níveis até que interfiram com uma boa operação dessa lagoa. O valor de interesse para o projeto é a evaporação média, em geral uma função do vento, do grau higrométrico do ar e da temperatura do ar e da água, de acordo com Jordão e Pessoa 2005. Outros fatores incontroláveis de acordo com Jordão e Pessoa 2005. A precipitação pluviométrica. As chuvas, dependendo da duração e intensidade, então lembramos, né? A precipitação nós temos o IDF, intensidade, duração e frequência.
pode provocar uma diluição que pode ser não benéfica a esse processo e vai atuar do modo inverso da evaporação. Por quê? Vai aumentar a lâmina d'água, vai diluir sobremaneira esses componentes. Então, para o projeto, nós temos que conhecer a precipitação média. A temperatura é o fator mais atuante, porque ele tem relacionamento com outros fatores importantes, como a radiação solar. E a gente sabe que a radiação solar fornece o que, junto com o esgoto, é fonte de energia e de luz para as bactérias, para a atividade microbiológica. A atividade microbiológica é sobremaneira afetada pela temperatura do meio, assim como a velocidade da fotossíntese, que é uma das fontes de oxigênio para a lagoa, e a velocidade, conforme foi dito, do metabolismo dos organismos. Temperaturas mais elevadas também são obtidas condições mais favoráveis para uma melhor eficiência do processo. A equação de Van Hoff-Arrhenius vai descrever a relação tempo de detenção-temperatura, conforme descrito por Jordão e Pessoa 2005. A relação do tempo de detenção à temperatura T sobre o T0, que é o tempo de detenção à temperatura T0, é igual a θ, que é uma constante para a variação da temperatura, admitida igual a 1,085 para lagoas facultativas, multiplicado pela diferença entre essas temperaturas T e T0. No projeto, relaciona-se temperatura média do corpo da lagoa, ou T, como temperatura da camada superficial, com a temperatura do ar, TAR, de acordo com dados disponíveis de outras lagoas. Por exemplo, em uma lagoa experimental de Campina Grande, de acordo com Jordão e Pessoa 2005, foi obtida essa equação. T é igual a 10,966 mais 0,611 vezes a temperatura do ar. Ainda sobre a temperatura, é possível estabelecer o balanço calorífico da lagoa, em que nós temos a vazão afluente em metros cúbicos por dia, multiplicado pela diferença entre a temperatura do esgoto afluente menos a temperatura do meio líquido na lagoa. É igual à área superficial da lagoa, em metros quadrados, vezes um fator F, que é um coeficiente que relaciona a transferência de calor ar-água, né? O calor específico da água e a massa específica da água, vezes a diferença entre a temperatura do meio líquido da lagoa menos a temperatura do ar. Essa é a equação do balanço calorífico na lagoa. Ventos ainda são fatores que são incontroláveis, que vão ou dependendo ou beneficiar o processo ou prejudicar o processo. Eles favorecem a homogeneização dessa massa líquida, ou seja, está entrando esgoto, né? Uma vazão de esgoto e tem a massa líquida da lagoa. O vento também pode uniformizar a distribuição do oxigênio dissolvido e aumentar a superfície de contato das partículas de água com a atmosfera. E com isso também pode aumentar a eficiência da transferência de oxigênio necessário para o metabolismo das bactérias. A ação desejada é moderada, né? Porque se houver ventos em demasia, pode haver também a formação de ondas maiores, que provocaria a erosão nos diques dessa lagoa. Por isso, os taludes internos dos diques são mais suaves, 1:4 ou 1:3, de acordo com Jordão e Pessoa 2005. Essa mistura e a estratificação térmica e a radiação solar, devido à ação dos ventos e a um diferencial de temperatura, a gente pode ter essa estratificação térmica, conforme podemos ver em figura apresentada por Righetto em 1998. Temos três áreas: o epilímnio, a termoclina e o hipolímnio, de acordo com o gradiente de temperatura que se dá em função da profundidade da lagoa. Essa homogeneização, então, devido à ação dos ventos e desse diferencial de temperatura que ocorre, que a gente viu na figura 3, então a ação dos ventos, essa homogeneização é benéfica. Por quê? Para a distribuição das algas e do oxigênio no interior da massa líquida. E com isso, podemos ainda diminuir o efeito eventual de um curto-circuito no escoamento.
Essa radiação solar vai influenciar diretamente sobre a velocidade da fotossíntese. Fatores controláveis agora que interferem no processo. O tipo de esgoto. Isso é facilmente tratável. Se é doméstico, é facilmente tratável. Se é industrial, não pode haver substâncias tóxicas. Ou ainda, podemos ter esgoto agrícola, unitário ou separador. Então é importante, para qualquer tipo de tratamento biológico, que conheçamos o tipo de esgoto que vai ser tratado. A vazão afluente. É importante conhecermos a variação da vazão esperada. O dimensionamento é feito para a vazão média. Então, o período de detenção é longo. Dessa forma, os picos de vazão serão facilmente absorvidos. Ainda, os fatores controláveis. A concentração da DBO ou DQO. É aplicado o parâmetro de carga orgânica por área superficial, ou seja, quilograma de DBO por hectare por dia, para o dimensionamento. Com isso, temos também concentração de sólidos totais em suspensão, voláteis e sedimentáveis. Lagoas aeradas devem ser sempre precedidas de caixa de areia. Por quê? Para que esses sólidos sedimentáveis se sedimentem. Concentração típica de sólidos do esgoto doméstico vai interferir com os processos de estabilização nas lagoas. Então, é possível de ter um maior acúmulo bem próximo do que da zona de entrada desses sólidos. O que mais que pode ser controlável? Devemos proibir a alimentação da lagoa por um rio ou um córrego. Por quê? Vai modificar totalmente o equilíbrio hidráulico e o equilíbrio de temperatura e todos os parâmetros que foram de projeto para a lagoa. Vai carregar grandes quantidades de matéria sólida, areia, silt, argila, que vai depositar no fundo da lagoa e vai cobrir aquela camada de atividade bentônica. Esse silt, essa areia, vai se interpor a biomassa anaeróbia e a massa líquida. Além de que vai haver maior turbidez e com isso vai ter prejuízo à penetração da luz, que é essencial à atividade de oxigenação das algas na área em que há a oxidação aeróbia. Fatores controláveis ainda. Concentração de coliformes fecais. Para esgotos domésticos, em geral, é de 10 elevado a 12 coliformes fecais por habitante por dia, ou 10 elevado a 8 coliformes fecais a cada 100 ml. Concentração de nutrientes. A relação usual para projeto é DBO, fósforo de 100 e DBO, nitrogênio de 20 para 1. Né? A toxicidade. Não devem ser admitidas no afluente. Substâncias com cor, assim como a turbidez, vão interferir na passagem da luz solar e com isso o equilíbrio lá de oxigênio dissolvido na lagoa. Fatores ainda que podem interferir no processo e que são controláveis. Lençol subterrâneo. É necessário conhecer a profundidade média do lençol, a permeabilidade da formação do solo, que pode influenciar aí no equilíbrio hidráulico da lagoa. Taxa de percolação do terreno. Favorecerá ou não a infiltração? A infiltração deve ser minimizada, inclusive para fins de proteção dos mananciais subterrâneos e do solo. Características do solo local. Facilidade de escavação, de aterros. Então, são características típicas da ciência de mecânicas do solo. Solos que são de interesse para a construção, assim como as características topográficas, que vão favorecer ou não a construção e o arranjo das lagoas, assim como o custo do terreno para aquisição para que possa ser executada essa lagoa. Ainda sobre as características topográficas, nós podemos prever as cotas de inundações. As cotas de enchente são um fator limitante no projeto da lagoa. Em geral, estas cotas de enchente se localizam próximo aos cursos d'água, dependendo do seu regime de cheias. E a hidrologia nos fornece ferramentas estatísticas, né, que nós podemos prever para um certo período de recorrência qual é a cheia, né? Fatores controláveis ainda. Localização dos cursos d'água.
O efluente tratado deve alcançar o rio o mais rápido e próximo possível. Podemos ver que esse é um fator controlável que entra em desacordo com o fator inundação, como cobertor curto, a fim de se evitar maiores custos de transporte. No entanto, esse curso d'água, nós devemos ver qual é o uso da água e a capacidade de depuração do corpo receptor. Aí é indicado ao aluno para escutar novamente a aula 5 sobre capacidade de autodepuração de cursos d'água. Além de que, temos que levar em consideração a legislação local ou regional, ou as resoluções federais do Conselho Nacional de Meio Ambiente, por exemplo, a Resolução 357 de 2005, que vão definir o grau de tratamento necessário. Existência e interferências de comunidades adjacentes, assoreamento e acumulação de lodo no fundo, que estão associados a maior ou menor concentração de sólidos, principalmente sedimentáveis, do esgoto. E essa prática de desarenação prévia, ou seja, a caixa de areia precedente à lagoa de estabilização. Quais são os parâmetros de interesse no projeto de lagoas? Os parâmetros de interesse são de natureza física e de carga orgânica. Carga orgânica afluente à lagoa, em termos de quê? Quilograma de DBO por hectare por dia, nas lagoas facultativas. A referência à área superficial, grande importância que o espelho d'água tem no processo. Por quê? O espelho d'água vai nos fornecer a área de incidência da luz solar, dessa radiação solar, onde vai se processar a oxigenação pela ação fotossintética das algas. É comum ver-se este parâmetro referido em termos do quê? De população equivalente por hectare por dia, como nós podemos ver na tabela fornecida por Jordão e Pessoa. Então, por exemplo, para uma taxa de aplicação menor que 10 kg de DBO por hectare por dia, seria uma população equivalente menor que 200 habitantes por hectare. Um tempo de detenção maior que 200 dias, as condições locais, regiões muito frias com cobertura esporádica de gelo, temperatura baixa e cobertura variável de nuvens. A terceira linha, podemos ver uma taxa de aplicação de 50 a 150 kg de DBO por hectare por dia, que equivale a uma população de 1.000 a 3.000 habitantes por hectare. O tempo de detenção de 100 a 33 dias e pode ser usado em regiões temperadas a semitropicais, cobertura de gelo ocasional sem cobertura de nuvens prolongadas. E por último, mais conhecido das nossas regiões tropicais, sol e temperatura uniformemente distribuídos, sem coberturas de nuvens sazonais, podemos usar uma taxa de aplicação de 100 a 350 kg de DBO por hectare por dia, que equivale a uma população de 3.000 a 7.000 habitantes por hectare, e tempos de detenção menores podem ser usados. Parâmetros de natureza física. Área superficial da lagoa. A. Área sujeita à iluminação, ou seja, radiação solar, e a ação do vento. Também essa ação do vento e a diferença de densidade ocasionada pela diferença da radiação solar que vem em decorrência da turbidez, causa efeito indesejado dos curtos-circuitos e da reentrância ou de zonas mortas, áreas sem circulação no interior da lagoa, que devem ser evitadas. Para tanto, recomenda-se superfícies com comprimento longo, maior relação L sobre B, favorecendo a dispersão e o escoamento hidráulico, ou seja, fazendo o fluxo tender ao fluxo em pistão. Profundidade. Nas lagoas facultativas está na faixa de 1,20 m a 2 metros, os valores maiores sendo os mais recomendados. Equilíbrio hidráulico, sendo que A, vazão afluente, QE, vazão efluente, P, precipitação, E, evaporação, I, infiltração, sendo que a infiltração pode ser controlada pela colocação de uma camada de argila de 10 a 20 cm de espessura. Pode-se estabelecer que o equilíbrio hidráulico é dado por vazão afluente mais precipitação igual a vazão efluente mais evaporação mais a infiltração. Parâmetros de natureza física. O tempo de detenção. Esse deve ser tempo de detenção hidráulico dentro da faixa de acordo com a taxa de aplicação de carga orgânica que foi adotada. Vide o exemplo anterior. A vazão afluente e o volume da lagoa. Deve variar entre 15 e 45 dias.
Bom, agora os critérios de dimensionamento. O projeto das normas brasileiras considera aplicáveis os seguintes métodos de dimensionamentos, baseados, 1. Na temperatura. Vide a figura 21.8 que está no próximo slide. Nesta, relacionam-se as cargas máximas P, em termos de quilograma de DBO5 por hectare por dia, que essas lagoas podem receber antes de se tornarem anaeróbias, a temperatura ambiente do ar, PA. Outro critério, outro método de dimensionamento pode se basear na taxa de aplicação superficial de carga orgânica. Aí nós veremos a tabela 21.4, que também está no próximo slide. É um critério empírico, é baseado na experiência, é indicativo e vai indicar faixas de valores de carregamento da lagoa em termos de quilogramas de DBO por hectare por dia. Vejamos então a figura 21.8, que é o método de dimensionamento com base na temperatura, e a tabela 21.4, que é o método de dimensionamento com base na taxa de aplicação superficial de carga orgânica. Podemos verificar no gráfico de carga aplicada em função da temperatura alguns parâmetros. A temperatura no eixo X, de 0 a 30 graus Celsius. No eixo Y, temos a carga em quilograma de DBO por hectare. É a carga de DBO por área para a remoção de 90% dessa carga em função da temperatura. O que podemos observar? Que existe uma primeira linha em que a profundidade da lagoa em metros é de 2,25 metros. Uma segunda em que a profundidade é 2 metros. E uma terceira, essa segunda de 2 metros, e uma terceira de 1,75 m. Tudo isso para 7 dias de tempo de detenção. Bom, o que podemos verificar, por exemplo? Se tivermos, aqui 1,75 novamente, se tivermos a uma temperatura de 20 graus Celsius para uma profundidade de 2 metros da lagoa, poderemos aplicar uma carga orgânica de cerca de quase 165 kg de DBO por hectare. Então, esse ábaco nos ajuda em muito. Na tabela 21.4, podemos, então, pelo outro método de dimensionamento, pela taxa de aplicação superficial. Se inverno for quente e elevada insolação, pode-se aplicar de 240 a 350 kg de DBO por hectare por dia. Em locais de inverno e insolação moderados, de 120 a 240 kg de DBO5 por hectare por dia. Já em inverno e insolação moderados. Em inverno frio e baixa insolação, de 100 a 180 kg de DBO por hectare por dia. E o terceiro método de dimensionamento com base na remoção do substrato, ou seja, em um modelo de equilíbrio contínuo, em que vai se admitir que a lagoa vai se comportar como um reator biológico de mistura completa, e que a remoção do substrato, que é a DBO, vai seguir uma cinética de primeira ordem. Então, S0 seria a DBO afluente, miligramas por litro, SE, a DBO efluente, que seria solúvel em miligramas por litro, igual a DBO 5 em qualquer ponto do meio líquido, uma vez que se admite a lagoa operando sob regime de mistura completa. K, uma constante de degradação global em dia -1 para a temperatura T do meio líquido. P, o tempo de detenção em dias. V, volume da lagoa em metros cúbicos. Q, vazão em metros cúbicos por dia. E a partir desses parâmetros, podemos ver no slide seguinte que as seguintes relações se aplicam. A remoção da DBO é diretamente proporcional à concentração do substrato. Isso nos leva que a variação do substrato no tempo é igual a K, que é a constante de degradação, vezes essa concentração do substrato. Logo, o balanço de massa no entorno da lagoa vai ser dado pelo volume, vezes essa variação do substrato no tempo, é a vazão vezes o substrato, a entrada, da DBO na lagoa, vezes a vazão, menos a vazão vezes a saída dessa concentração de DBO que sai da lagoa, menos a variação nesse substrato, que é dado por K,
que é a taxa de degradação vezes S vezes o volume da lagoa. Se eu quero uma condição de equilíbrio contínuo, é isso que eu estou considerando, a variação do substrato no tempo vai ser nula. Então, vazão vezes essa variação de substrato, que é inicial menos a final, ou seja, S0 menos SE, vai ser igual a taxa de degradação K vezes S substrato vezes o volume da lagoa, né? Colocando esse ds/dt igual a zero naquele balanço de massa no entorno da lagoa. Isso resulta que S0 menos SE vai ser K vezes S vezes T. Ué, de onde surgiu esse T? Volume dividido pela vazão. Passei a vazão que tinha a operação de multiplicação pela divisão no segundo termo, né? Então, S igual a SE. Bom, e assim a gente tem que SE é igual a S0 sobre KT, K vezes T mais 1. A constante de degradação, por exemplo, von Sperling fala em 0,40 dia menos 1, para as lagoas facultativas primárias. Temos também que K é igual a K0 vezes 1,085 elevado a T menos T0, para correção do K em outras temperaturas que não sejam em 20 graus Celsius. A seguinte faixa K poderia ser indicada para lagoas em regime de mistura completa a 20 graus Celsius, em lagoas primárias 0,30 a 0,40 dia menos 1, e lagoas secundárias 0,20 a 0,30 dia menos 1. E ainda existe mais um critério de dimensionamento, nos fatores de dispersão. No caso de lagoas de estabilização, os fatores relacionados a escoamento hidráulico, ocorrência de curtos-circuitos, dispersão apresentam muita influência em relação à eficiência do sistema. Então, nós temos essas equações que relacionam o substrato sobre o substrato de saída, em que nós temos alguns coeficientes A, D e D que a gente tem com relação ao dimensionamento, ao projeto da lagoa. D igual a 1, lagoas retangulares x igual a 2 entre 2 e 4, D igual a 0,24 a 0,5, depende muito da geometria da lagoa. X é a relação de comprimento-largura, ou seja, L sobre B. E temos as demais fórmulas representadas no canto esquerdo inferior desse slide. Lagoas em série, sistema australiano. A área resultante da soma das áreas superficiais das duas lagoas em série é menor do que seria a área de uma única lagoa facultativa equivalente. Por quê? Porque o afluente à lagoa facultativa já teria sofrido uma remoção de DBO de no mínimo 50% na lagoa anaeróbia. A primeira lagoa sendo anaeróbia favorece que exista uma melhor capacidade de absorção de alguma eventual carga de choque que possa ser afluente, ou seja, um excesso de DBO, um excesso de DQO. A acumulação de sólidos se dá primeiramente na lagoa anaeróbia, que é mais profunda, e vai favorecer esse aspecto. Lagoas de maturação. Elas são usadas, segundo Jordão e Pessoa, ao final de um sistema clássico de lagoas de estabilização. E através dela, objetiva-se a melhoria da qualidade do efluente anteriormente tratado. Por meio de quê? Pela redução de organismos patogênicos, em especial os coliformes fecais. Na verdade, considera-se aspectos de proteção da saúde pública, objetivando-se a diminuição da concentração de vírus, bactérias, cistos de protozoários, ovos de eumintos nos corpos d'água, e com isso a subsequente redução das doenças de veiculação hídrica. Referências bibliográficas, Jordão e Pessoa, 2005, Tratamento de esgotos domésticos, da editora Abyss.